alunos de uma escola municipal de Londrina tiveram uma aula prática de história no museu. E essa não foi uma visita qualquer. O professor tinha muita experiência para dividir com as crianças. Para os alunos da Escola Municipal João 23, foi mesmo uma visita diferente. Além de olhar, ouviram histórias. A aula prática começou pela locomotiva. As crianças puderam entrar nos vagões da administração e também no de passageiros. Conferiram bem de perto as diferenças que já existiam entre a primeira e a segunda classes. No passeio guiado por monitores, ficaram conhecendo a história do então Patrimônio Três Bocas, distrito de Jataizinho. Uma aula prática e ambientada no museu. Para criança a gente conta mais historinhas, né? Pergunta, por exemplo, deixa que elas falem sobre os avós, pergunta dos pais dela, como que é a realidade, justamente para que a criança se situe também no tempo, né? Que é uma dificuldade que elas têm, né? E para que elas se interessem também pelo passeio, de uma forma mais enfática, né? Para adulto é diferente, para adulto a gente já trabalha questões mais complexas, que eu trago até da graduação de História também, né? Sobre a construção da história de Londrina mesmo, né? As ausências na história, enfim, é bem diferente a forma de ser trabalhada mesmo. Os alunos ficaram encantados com as fotos de época, ainda em preto e branco, com os objetos e utensílios que eram usados. Atentos, olhavam, ouviam e participavam também. Num cenário que remete ao passado, puderam conhecer um rancho com materiais de caça e animais, louças e outros objetos que os imigrantes trouxeram dos países de origem, ferramentas e instrumentos de trabalho. Se surpreenderam ao ver como era um consultório de dentista. Não tem aquela maquininha que passa assim no dente? Esse aqui é a mesma coisa, só que não é elétrico, então uma pessoa ficava aqui. Ainda na sala de profissões, os alunos ficaram sabendo que era muito comum crianças trabalharem naquela época, como nas alfaiatarias, por exemplo. Na parte de cultura e lazer, admiraram os instrumentos musicais e brinquedos. Puderam, inclusive, comparar as diferenças entre os brinquedos de acordo com a classe social. No espaço dedicado ao café, riqueza da época, o chamado Ouro Verde, que fez de Londrina a capital mundial do café. Eles tiveram a chance de acompanhar a simulação de como é o processo de industrialização. Depois foram conhecer salas de exposições dos 80 anos de Londrina, através de acervos familiares. Comprovaram como fotos, aparentemente pessoais, podem ajudar a contar a história de uma cidade. Através das imagens de locais que eles conhecem, compararam o passado e o presente. Que agora tá muito poluído, tipo, antes era mais árvores. Mais do que dar uma narrativa pronta, né, muitas vezes elas estudam na escola também sobre a história, né? Então é fazer com que elas tenham essa relação mais próxima com a história, se sintam parte da cidade, né? Criem uma identidade com a cidade, né? E também passar a função do museu, né? Que seria essa, aproximar a comunidade, né? E foi nesse ambiente que teve ainda um bate-papo com o jornalista Wilson Schwartz. Ele chegou a Londrina aos 10 anos, em 1949. Conhecedor da história da cidade, dividiu informações, experiências e acontecimentos ao longo dos anos. Além de ouvir atentamente, as crianças fizeram perguntas, queriam saber mais sobre os meios de transporte e o modo de vida dos moradores. O trabalho do jornalista está apenas começando. Wilson Schwartz será responsável por um caderno especial em comemoração aos 80 anos de Londrina e que vai circular todos os domingos em 8 edições até o dia 7 de dezembro. A Fernanda Mazzini, pelo que ela expôs, para que se tenha
uma síntese de cada década. Então, o caderno vai mostrar, por exemplo, que a primeira década do município, de 34 a 43, o desbravamento, aí um primeiro ciclo da madeira, depois de 44 a 53, que se consolidou a cafeicultura e os pioneiros passaram a ter a renda do café. A cidade, a gente pode, não é exagero dizer que se encheu de dinheiro. Se encheu de dinheiro e nos Estados Unidos, o semanário deles lá, que era o semanário de costa a costa, maior circulação dos Estados Unidos, o Saturday Evening Post, correio de sábado à noite, publicou uma matéria sobre Londrina, sobre a região de Londrina, intitulada A Terra que Cheira Dinheiro, contando como os cafeicultores estavam usufruindo já a renda aqui e a modernização que se fazia em Londrina, já com a arquitetura moderna, aquela arquitetura do Artigas e Cascaldi, cinemas de primeiro mundo, o Cine Ouro Verde, quando foi inaugurado, tinha aí um representante da Paramount que falou, olha, o cinema é para estar em Nova York, podia perfeitamente estar em Nova York. Que Londrina tinha, por exemplo, a Sociedade Amigos de Londrina. Eles estavam aí para fazer sugestões para o poder público, colaborar com o poder público, e foi a sociedade que fez até a primeira arborização, por conta, como contribuição. Então havia esse espírito de grandiosidade, e principalmente pela influência de São Paulo. Eles achavam que Londrina devia se moldar por uma grande metrópole, que era São Paulo. Então havia um pensamento, né? E o jornal vai fazer um preâmbulo desses ciclos econômicos e, em seguida, uma cronologia dos principais acontecimentos no período de cada 10 anos. O que se firmou em Londrina, o que ficou. A gente vai notar que muitas coisas existem até hoje, se prolongaram e ficaram até hoje com um excelente resultado. Apaixonado até hoje pela cidade, Wilson ainda acredita que Londrina é a cidade do futuro. Londrina é uma coisa surpreendente até hoje pelo que ocorreu aqui. O crescimento da cidade, o crescimento dos habitantes, a modernização. Eu costumo dizer que nenhuma cidade, a não ser essas capitais projetadas e construídas com dinheiro público, nenhuma cidade cresceu tanto e se modernizou tanto no Brasil, igual a Londrina em 80 anos. Então, eu acho que continua sendo uma experiência ainda surpreendente. E as crianças, elas vão perceber isso um pouco mais tarde. Mas, quando eu converso com elas, eu já vou antecipando alguma coisa que elas vão poder sentir ainda, né? Olha, Londrina, a mentalidade aqui é evoluída, tem um índice de poupança dos melhores do Brasil e desde que seja coisa séria, existe uma adesão. Por isso, eu acho que Londrina é para o futuro deles aqui que nós conversamos e a gente mesmo vai ficando por aqui, né? A tarde no museu terminou com um lanche, uma aula para nunca mais esquecer. Os animais e os negócios do cavalo de colocar assim. Aquela sala onde estão as facas, os instrumentos que se trabalhavam, as imagens de Londrina antigamente, os animais empalhados. Estou gostando bastante, sim. Eu gosto muito de conhecer história. Minha matéria preferida é história, então estou gostando bastante. Muito legal. A cadeira do dentista, a do barbeiro e os instrumentos que eles usavam. Porque é muito diferente, os outros eram elétricos. Eu achei muito interessante para a gente conhecer mais um pouco de Londrina, da história da nossa cidade, que é muito importante para a gente. Né? Eu gostei muito de saber um pouco mais de onde eu vivo, um pouquinho de um pedaço da minha família, da minha geração. O que mais me chamou a atenção foi as fotos antigas. Eu achei muito legal assim como as pessoas agiam, como era a construção antigamente. Sim, cada um saiu com a certeza de estar mais próximo
de conhecer um pouco mais sobre a cidade que vai completar 80 anos. Eu, como londrinense, nasci aqui, eu acho importante eles terem esse contato, porque é a memória, a valorização da memória, principalmente, da memória da nossa cidade. Muitos daí comentam dos avós, dos pais. Então, conhecer mesmo a história da nossa cidade.